Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Fleury e vocês estão vendo agora um mini curso sobre como criar e editar páginas em HTML. Esse é um curso que está sendo oferecido para a Semana Universitária de 2020 da Universidade de Brasília, da UNB. Eu sou estudante de matemática dessa universidade. E bom, como esse é um curso voltado para um público mais universitário, eu vou ter um foco, vou tentar sempre trazer exemplos falando de coisas que eu acredito que vocês vão precisar. Então, por exemplo, para criar uma página de um evento, criar uma página pessoal mais voltada para o meio acadêmico, vocês precisam de algumas ferramentas que às vezes são um pouquinho específicas. Então, o curso ele vai ser bem para iniciantes, mas ele vai ter esse enfoque maior na parte acadêmica. Claro que com o que vocês aprenderem aqui, vocês podem criar uma página para qualquer contexto. E esse mini curso ele vai ser dividido em 4 vídeos, cada um com mais ou menos 30 minutos. E nessa primeira parte eu vou mostrar para vocês como criar a primeira página de vocês, como editar o tamanho do texto, aumentar, diminuir, como colocar uma imagem, como colocar um link na página de vocês, como pular uma linha também. Vocês vão ver que é um curso bem voltado para iniciantes mesmo. E espero que vocês gostem e vamos começar com HTML mesmo. Para criar uma página em HTML, primeiro, eu não vou pedir que vocês baixem nada. Vocês não vão ter que baixar nenhum tipo de outro arquivo, nenhum tipo de programa, nada. A gente vai criar tudo no bloco de notas que já tem no Windows ou no bloco de notas que já vem no computador de vocês. Claro, existem outros editores de texto que podem facilitar você a criar e editar uma página, como é o caso do que eu uso, que é o Visual Studio Code ou qualquer um outro editor de texto para HTML. Não vou entrar nesse mérito porque esse curso ele é bem para iniciantes mesmo. Então, mais para frente um pouco durante o minicurso, vou chegar a explicar, falar um pouquinho do Visual Studio Code. Mas por enquanto a gente vai assumir que você não tem nada no computador, nenhum programa diferente baixado e quer começar a sua página. Primeiro, minha recomendação para vocês é fazer o seguinte. Vir aqui, clicar com o botão direito, vir em novo e criar uma nova pasta. Por quê? Para manter a organização de vocês. Porque à medida que vocês forem criando páginas mais elaboradas, vocês vão ver que tem uma série de arquivos. Por exemplo, eu tenho aqui, posso mostrar para vocês, nos sites que eu já fiz, os sites vêm com um monte de página, com um monte de arquivo diferente, um monte de foto, então é bom vocês manterem uma certa organização. No caso desse site, para vocês terem ideia, foi o site usado na escola de verão e no workshop de verão da matemática de 2020. Então essa página aqui eu ajudei a criar e fiquei responsável, criei e editei essa página aqui. E a ideia é que vocês, talvez não criar uma página tão avançada assim, pelo menos não por enquanto, mas vocês podem ver, tem como fazer bastante coisa em HTML aqui, alguns botõezinhos, algumas outras coisas. Nesse primeiro momento aqui, eu quero mostrar para vocês só como fazer o seguinte, como criar essa página inicial do HTML, conseguir colocar um texto nessa página e mudar o tamanho da letra, conseguir colocar uma imagem, conseguir colocar um link, coisas desse tipo. Entender um básico de como fazer a página também. Então, com isso tudo em mente, vamos começar aqui mesmo com a nossa página. Quando vocês estiverem na pasta que vocês acabaram de criar, vocês podem clicar com o botão direito, vir aqui em novo, e em novo, vir em documento de texto. Aqui, vocês vão criar a sua página em HTML. Pode apagar tudo isso daqui, até esse ponto .txt que está no final, e vocês vão dar um nome para a sua página. Normalmente, a página inicial dos sites, o pessoal costuma colocar index. E aí, depois de colocar esse nome aqui, vocês fiquem à vontade para colocarem o que vocês preferirem, mas o importante é, no final, vocês vão colocar .html. O que você está fazendo? Transformando, ao invés de ser um arquivo .txt, um arquivo de texto, ele vai virar um arquivo HTML para a sua página.
E aí, só apertar um Enter, ele vai dar um alerta aqui falando que você mudou a extensão do seu arquivo, está trocando de TXT para HTML, e isso pode dar algum problema, mas isso daqui é exatamente o que a gente quer. Então vou confirmar aqui que é o que eu quero mesmo, ele já mudou, ó, o tipo de arquivo agora é HTML. O que a gente pode fazer agora? Clica com o botão direito, abrir com. Aí aqui é aquela questão, se você tiver um outro editor de texto, você pode abrir com outro editor de texto. Eu vou abrir com o próprio bloco de notas. Então está aqui o nosso arquivo, ele está em branco, por enquanto eu não fiz nada. Primeira coisa que vocês sempre têm que colocar aqui em cima no começo é o seguinte, vocês vão colocar o tipo de documento que é esse arquivo aqui. Eu estou criando um arquivo em HTML, então vou começar com exclamação, doctype, estou falando qual é o meu tipo de arquivo, e é HTML. Essa página aqui vai ser em HTML. Próxima coisa que vocês sempre vão ter que colocar também é falar onde vai começar e onde vai terminar o arquivo de vocês, o texto de vocês. Então aqui eu estou falando, aqui vai começar, a partir daqui começa o meu HTML, aqui termina o HTML. É isso que eu estou falando para a página. E aí eu posso dar o Enter que eu quiser, ter o espaço que eu quiser para trabalhar aqui. Vocês vão ver ao longo dessa primeira parte e ao longo de todo o resto do minicurso também, que a maioria dos comandos eu tenho sempre que fazer isso. Abrir o comando e fechar o comando também. Para fechar, só colocar essa barra invertida aqui. Ok. O que eu posso fazer agora? O que é muito comum, uma primeira coisa para vocês, vou mostrar aqui na página do Google, é o seguinte. Quando vocês abrem uma página, aqui em cima tem o nome da página. No caso do Google, está aqui Google. Eu consigo colocar um título da minha página, o título que eu preferir. No meu caso, eu posso começar aqui. Vou abrir o título que eu quero colocar, então ele vai entender. Aqui eu vou colocar o título e aqui eu vou fechar o comando do título. Sempre tem essa questão de abrir e fechar um comando. Que título que eu vou colocar? Eu que escolho. Vou colocar aqui Matheus Fleury. Esse vai ser o título da minha página. E aí, pronto. Agora que eu já tenho, lembrando, o título é essa parte que aparece aqui em cima, na minha abinha, quando eu estiver navegando. E aí agora eu posso começar a escrever mesmo o meu texto. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu poderia colocar algumas outras coisas, não vou entrar nisso ainda, da questão do head, do header, mas se eu quiser começar a escrever o texto da minha página, eu vou abrir aqui o comando body, para ele entender que eu vou começar a escrever o corpo da minha página e eu também vou deixar fechado aqui o comando body. E agora que eu já tenho o meu comando body, aqui eu posso escrever o que eu quiser na minha página. Então, posso escrever qualquer coisa. E isso daqui já vai aparecer na página. Vamos ver como é que está a página por enquanto? Como é que eu faço para salvar? Eu posso simplesmente dar um Ctrl S para salvar ou clicar aqui em Arquivo, Salvar. E minha página já está salva. Como é que eu faço para abrir essa página? Para eu ver como é que ela está? Olha, vem aqui na pasta que você está editando a página, clica com o botão direito nesse arquivo, Abrir com. E aí vocês usam o navegador que vocês preferirem. No caso, eu costumo usar o Google Chrome, então vão abrir. Se vocês olharem, aqui em cima o título que eu estava comentando está aqui aparecendo Matheus Fleury, que foi o título que eu escrevi ali no meu arquivo. E aqui está o texto da minha página. Simples assim. Ok, mas eu não queria colocar o texto... alguns detalhes. Eu consigo mudar a fonte, consigo mudar o tamanho, o espaçamento da página, consigo mudar tudo isso, o tamanho da letra que já vem num padrão. Consigo, mas eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho mais adiante. Por enquanto eu vou mostrar só a parte mais básica aqui com os comandos para a gente mudar. Então, tem alguns comandos que eu consigo mudar minha página? Tem. Que comandos são esses? Deixa eu mostrar aqui para vocês, só dar uma arrumadinha nisso. Existem alguns comandos para eu mudar o tamanho. Que comandos são esses? Esse H. H e vem um número depois. Esses comandos aqui, eles são para formatação de texto. O H1, ele vai entender que é o maior tamanho de página. Então aqui, vou copiar e colar o texto só para vocês verem
como é que fica esse tamanho de página. E aí eu vou escrever aqui de referência o H1. Esse daqui é o maior dos tamanhos. Mas ao invés de usar o H1, eu poderia usar o H2, que é um pouquinho menor. Aqui é só trocar por H2. E aí lembrando sempre essa questão de abrir e fechar o comando. Ao invés de usar o H2, eu poderia usar o H3 e assim por diante. Aqui vocês conseguem até o H6, se eu não me engano. Mas vocês vão ver que cada um desses é um tamanho diferente de fonte. Vou colocar só aqui até o H4 para vocês terem uma noção de tamanho. Só tem um detalhe. Esses comandos que eu usei até então, eu estou fazendo o quê? Só estou escrevendo o texto e mudando o tamanho do meu texto. Não pulei nenhuma linha. Se eu colocar para salvar o arquivo e atualizar minha página, vocês vão ver que vai ficar tudo grudado. Vou fazer isso, mas eu já vou mostrar para vocês como pular a linha para ficar um pouco melhor de ver isso. Então, ok, depois que eu fiz minha alteração, venho aqui, vou salvar de novo o arquivo ou simplesmente dar um Ctrl S. E aí eu posso abrir de novo a página daquele mesmo jeito, clicar com o botão direito no meu arquivo, abrir com e abrir aqui, ou se já tiver aberto, já que a gente já abriu, atualizar a página. Perdão, eu falei para vocês que ia ficar junto, tudo junto. O comando H, esses Hs aqui, eles já dão um Enter, já dão um espaço. E aí vocês vão ver que aqui eu já tenho os meus diferentes tamanhos de fonte. Aqui vocês podem querer um tamanho de fonte para ser um título da página de vocês, aqui já um subtítulo, deixar sem nenhum H, que seria mais ou menos o tamanho H4, que é o padrão. Vocês deixam sem nenhum comando, como eu já escrevi. E um detalhe importante que vocês já podem constatar também, que aqui vocês estão colocando em negrito. E é uma questão que a gente pode tirar depois, mas vou falar disso um pouquinho mais adiante. Então, ok. Já sei como colocar os meus títulos, normalmente H é para título, de diferentes formas. E se eu quisesse colocar um texto? Digamos que aqui eu quero colocar alguns parágrafos explicando. Vamos supor, eu vou criar uma página e vou explicar como é que vai ser a ementa de um curso, vou colocar 3 parágrafos. Então, eu posso fazer o seguinte. O comando para eu fazer um parágrafo é esse comando do Pzinho. Só que, de novo, eu abri o comando do P, do parágrafo, tenho que fechar o comando. Ele está entendendo que aqui eu estou começando um parágrafo, aqui eu termino o parágrafo. E aqui eu poderia escrever. Aqui começa meu primeiro parágrafo. E aí, ok, já tenho meu primeiro parágrafo. Vou escrever um monte de texto, vou dar um monte de Ctrl+C, Ctrl+V, só para vocês verem como é que fica a formatação. Vocês podem ir escrevendo, vocês vão ver que o texto vai começar a vir aqui para a direita. Por questões de organização, deem sempre um Enter aqui para o texto descer. Isso não vai fazer dar um Enter na sua página. Vocês só vão dar um espaço, quebrar uma linha, pular uma linha com um comando específico. Então, vocês podem dar Enter aqui. Aqui, digamos, escrevi um parágrafo. E aí, ok, depois que eu terminei de escrever esse parágrafo, eu posso querer ver como é que ele aparece na minha página. Então, vamos salvar aqui e atualizar a página. Olha só, está aqui o meu parágrafo. Ok, agora que eu já escrevi meu primeiro parágrafo, eu posso querer, poxa, mas eu não queria que meu parágrafo chegasse tanto aqui para a direita. Eu queria que, de repente, aqui no meio, vamos supor, aqui é uma segunda linha. Eu poderia querer que, aqui nessa segunda linha, eu pulasse, eu fosse para uma segunda linha de fato. Aqui eu não estou pulando. E vocês vão ver que se eu der só um Enter, eu não vou conseguir, não vai fazer nenhuma diferença. Se eu salvar aqui e atualizar minha página, não fez diferença. Eu preciso fazer o quê? Colocar um comando para pular a linha. Que comando é esse? É o BR. Esse comando, como não tem, por exemplo, no parágrafo eu tinha que falar, aqui começa o parágrafo, aqui termina. Para pular linha, eu não tenho que falar que começa a pular linha em um lugar, termina de pular linha em outro. Não, eu simplesmente vou pular a linha. E eu não preciso pular só uma linha, posso pular quantas linhas eu quiser. Então, posso colocar um monte de
BR aqui, sem problema nenhum. Vou pular, no caso aqui, vou pular 4 linhas. Já salvei aqui com Ctrl S, mas para mostrar para vocês, arquivo, salvar. Quando eu atualizar a página, pronto, pulei minha linha. Ok, mas não necessariamente eu queria pular uma linha. Às vezes vocês queriam só dar um espaço. Que nem vocês estão com um texto aqui, você queria só dar um tab. Dar esse espacinho aqui entre os textos. Se eu simplesmente dar esse espaço, o tab, vocês vão ver que isso não faz diferença nenhuma para a página. Ó, continuei sem espaço. Como eu faço para dar o espaço? Tem um comando específico para isso, para eu pular um espaço, que é, vocês colocam esse comercial, depois vocês vão colocar NBSP. Esse é o comando para dar o tab. É como se vocês estivessem falando para o HTML. Eu quero que você dê um tab. E aí, de novo, posso colocar aqui quantos tabs eu quiser. Então, aqui, ó, aqui é a segunda linha e essa próxima parte, agora que eu salvar, vai aparecer um espacinho. Nesse pedaço aqui, vamos atualizar para ver. Aqui, ó, dei um tab. Consegui um espacinho entre essa parte do texto e essa outra parte aqui. Então, ok, só para recapitular, a gente já viu como mudar o tamanho da página, mudar o tamanho da minha fonte, a gente viu a questão do título, a gente já viu o parágrafo, como pular a linha e agora como dar esse espaço. Um próximo passo para vocês pode ser o seguinte, eu não queria esse texto, por default, por padrão, ele vai vir sempre alinhado à esquerda. Não necessariamente eu quero o meu texto alinhado à esquerda. Eu podia querer o texto centralizado ou alinhado à direita ou alguma outra coisa assim. Tem como eu mudar isso? Tem. Só que assim, eu vou mostrar nesse primeiro momento para vocês só como centralizar o texto e essa questão de alinhar à direita vai ter que ficar um pouquinho mais adiante quando eu falar dos estilos, falar do CSS, a gente fala disso. Mas como que eu faço para alinhar meu texto? Digamos que eu queria isso daqui. Esse texto será centralizado. Se eu colocar só o texto aqui, sem nenhum comando, claro, ele vai vir aqui sem estar centralizado. Está aqui o comando. Qual o comando que eu posso fazer para centralizar? É o comando center. Se eu abrir o center e fechar o center, fechar com a barra invertida aqui, qualquer comando que eu colocar aqui, qualquer texto que eu colocar aqui, vai aparecer centralizado na minha página. Então, se eu colocar aqui, esse texto será centralizado entre o comando de center, eu vou ter aqui a minha página, pronto. O meu texto vai aparecer centralizado. E aqui vocês já podem começar a misturar os diferentes tipos de comando. Como assim? Eu queria um título, mas o meu título eu queria centralizado. Então, aqui onde eu tenho H1, que eu tinha colocado o H1 antes, eu posso colocar aqui o comando center e termina o comando center. Vou terminar aqui porque eu quero só esse título. Vou salvar, salvei com o meu Ctrl S, e se eu atualizar a página, pronto. Agora o meu título já está centralizado. Então, essa é a ideia básica que vocês vão precisar, bem básico mesmo. Muitas vezes alguém vai precisar criar uma página para colocar informações sobre a ementa de um curso, alguma coisa assim. Esse tipo de informação já vai auxiliar bastante vocês. Agora, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é como fazer 3 coisas. Como colocar uma imagem, como colocar um link na página de vocês e também como colocar comentários durante o código. Porque isso vai auxiliar bastante vocês a manter a organização, vocês a manterem a organização. Primeiro, como é que a gente vai colocar a imagem? Vamos supor que eu quero colocar uma imagem aqui. Então, como colocar uma imagem? Vou colocar uma imagem aqui embaixo. Vocês vão fazer da seguinte maneira. O código para colocar uma imagem é abrir aqui essa chavezinha, colocar img, depois vocês vão colocar src de source, que é da onde o comando vai pegar a imagem, igual a abre aspas, fecha aspas, e vocês podem fechar o comandozinho. É simplesmente isso daqui. Essa parte do meio, de abre e fecha aspas, é exatamente da onde que vai vir a imagem. Vocês têm 2 opções. Eu recomendo que vocês usem a segunda, mas vou mostrar
Vou mostrar uma primeiro, que é o seguinte. Vamos supor que eu quero colocar uma imagem do CNPq aqui na minha página. Vou conseguir um auxílio do CNPq, quero colocar uma imagenzinha aqui, essa imagem. Eu posso fazer da seguinte maneira. Pego a imagem que eu escolhi, clico com o botão direito, copiar o endereço da imagem. Venho aqui no meu código, colo o endereço da imagem. Só de eu fazer isso daqui, pronto. A minha imagem já vai estar aqui no site. Por que que eu não recomendo isso? Porque se por algum motivo esse link sair do ar, ou às vezes o lugar que vocês estão colocando a página pode dar algum problema com usar uma outra página, vocês podem ter algum tipo de problema. Então, o que é melhor vocês fazerem? Digamos, quero essa imagem? Clica com o botão direito, salvar imagem como. Primeiro, só para constar, vocês precisam dos direitos da imagem. Então, fiquem sempre atentos a isso, cuidado para não saírem usando imagens que vocês não tenham direito ao uso. Mas vamos supor que vocês não tenham esse problema, salvar imagem como. Vocês vão vir procurar a pasta de vocês, que vocês estão colocando o texto, colocando o arquivo HTML, e aí vão colocar aqui a imagem. Coloca o nome que vocês quiserem e salva a imagem. Ok, uma vez que eu tenho a imagem já na minha pasta, o que eu posso fazer? Aqui, ao invés de no source eu colocar esse link que eu coloquei, eu posso pedir para ele pegar uma imagem que está na minha pasta. No caso aqui é o cnpq.png, então vou escrever aqui. Eu quero que você pegue o arquivo cnpq.png. Pronto. Esse é o arquivo que meu site vai mostrar. Tá aqui. Se eu atualizar, não mudou nada porque é a mesma imagem, né? Mas o meu código, eu já mudei ele, estou pegando a imagem dali. Ah, Matheus, mas eu não queria que a imagem ficasse aqui junto com os códigos. Eu vou ter 300 fotos, vai ser um monte de aluno meu que eu vou colocar. Tudo bem, não tem problema. Vocês podem vir aqui, clicar com o botão direito, novo, colocar uma pasta. Digamos que vai ser uma pasta só de fotos. É muito útil isso aqui para evento. Vocês vêm e deixam todas as imagens, vou mover essa imagem para a pasta de fotos. Vocês vão ver que agora que a imagem não está mais aqui, se eu tentar atualizar a página, ele vai dar erro. Não vou conseguir ver a imagem. Por que está dando esse erro, essa imagem corrompida? Porque eu estou falando para pegar a imagem cnpq.png e não tem cnpq.png. O que eu posso fazer? Eu posso falar, eu quero que você vá na pasta fotos e aí coloca uma barra. E aí sim, na pasta fotos, você vai ter o cnpq.png. Agora sim ele vai conseguir encontrar o arquivo aqui. Vocês conseguem colocar quantas pastas vocês quiserem. Isso daqui não é um problema. E é bom sempre manter algum tipo de organização. Então agora que eu salvar, falar para ele ir em fotos, depois abrir a imagem CNPq, aqui está a minha imagem de novo. E aí vocês podem ter um problema com a imagem, que é o seguinte, a imagem está muito grande, a imagem está muito pequena, alguma coisa desse tipo. Vocês vão ver que, bom, se eu só coloco a imagem direto, ela não é o que a gente chama de responsiva, ela não se adapta à janela. Isso é um perigo quando vocês estão pensando em celular, porque no celular a imagem vai aparecer com esse mesmo tamanho. Qual que é o ideal? Que qualquer imagem seja responsiva, que ela tenha um tamanho de acordo com a tela que eu estou usando. Se eu mudar o tamanho da tela, o correto seria que a minha imagem mude de tamanho e se adapte a isso. Não está acontecendo isso. Como que eu posso arrumar? Aqui dentro do meu comando, depois que eu termino as aspas, dentro do meu comando imagem, eu posso vir aqui e falar que eu quero um determinado tamanho. Como? Eu coloco o comando width, que é o comprimento. Vocês também podem usar o comando altura, que é o height, e escolher uma altura. Mas não tem a necessidade de colocar um tamanho height, porque se vocês colocarem só o comprimento, ele já vai ajustar a largura, a altura de acordo com o comprimento, para não distorcer a imagem. Mas claro, vocês também podem usar esse comando. E aqui, digamos, eu posso escolher o tamanho que eu quero. Posso vir aqui e colocar 500, 500. O que eu estou falando? Quero que a minha imagem tenha 500 pixels de largura e 500 pixels de altura. Vocês vão ver que vai distorcer a imagem primeiro porque eu estou colocando esses números arbitrários. Então, vou salvar aqui para mostrar para vocês. 500, 500, pronto, deu uma distorcida na imagem. Mas vamos supor, eu queria 500 pixels de largura.
e a altura se ajuste com isso. Vou deixar assim. Então, 500 pixels, pronto. A altura se ajustou com essa nova largura. Ao invés de 500, eu quero uma imagem enorme, 5.000 pixels. Olha o tamanho que vai ficar, ele nem aparece direito. Mas isso daqui, esses números que eu estou colocando, eles são péssimos. Vocês jamais devem colocar esse número. Por quê? Como eu falei, se alguém abrir um celular, vai dar problema com a tela da pessoa. Porque diferentes tamanhos de tela, isso daqui não vai ficar muito legal. O correto é vocês colocarem sempre uma porcentagem. Digamos, quero que seja 50%. O que eu estou falando aqui com esse código? Que eu quero que a minha largura tenha 50% da largura da tela. Então, se eu tiver com uma tela enorme, vou ficar com uma imagem enorme. Se eu tiver com uma tela pequena, ela vai se adaptar, vou conseguir continuar vendo essa imagem. Vamos ver como é que ficou? Pronto. No caso, não é bem 50% da tela, é 50% do espaço que eu teria disponível normalmente para a imagem. Depois eu posso comentar como aumentar ou diminuir esse tamanho do espaço. Mas só de mudar essa porcentagem aqui, vocês já conseguem mudar o tamanho da imagem. E mais importante do que isso, vamos deixar em 50%. Olha o que acontece quando eu diminuo e aumento o tamanho da imagem, ou da minha tela. A imagem acompanha essa diferença. Então essa é a parte mais diferente, mais importante. Vocês deixarem a página de vocês sempre o que a gente chama de responsivo. Sempre você consegue mexer nela, de acordo com a mudança da tela, a imagem também se adapta. E aí agora, como é que eu faço para colocar um link? A última coisa que a gente tem que fazer. Para colocar um link, vocês vão precisar do comando ahref. Esse daqui é o comando. O A vai ser para eu pegar um link de fora, e aí o href, ele é o comando para servir de referência. Vou fechar aqui. Esse daqui é o comando onde eu vou colocar meu link. Aqui no meio é a parte que eu coloco o link. Então vamos supor, eu queria pegar um link do Google. Vou colocar o google.com. google.com. Se a pessoa... Aqui eu vou colocar um link do Google. Ok. Só que eu quero ter alguma coisa para clicar e abrir esse link do Google. O que eu vou fazer? Vou falar aqui. Clique aqui para abrir o Google. E como é que ele vai entender que vai ser esse é o pedaço que eu tenho que clicar? Eu tenho que fechar o comando A. Então o comando A dá a ideia de você vai ter algum link. O href, você vai colocar o link que você quer. E aqui no meio você vai colocar o texto que você quiser. Tem como colocar até uma imagem aqui dentro. Então vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar exatamente o mesmo texto que eu tenho, mas ao invés de texto, vou colocar essa imagem aqui, digamos. Eu quero essa imagem, que a pessoa clicou na imagem, vai abrir esse link aqui. Então, vamos deixar isso aqui. E aí, olha só como é que está o meu código agora. Pronto. Tem aqui o meu link. Clique aqui para abrir o Google. Se eu clicar, olha o que vai acontecer. Perdão, gente. Da forma como eu escrevi, ele vai procurar um arquivo chamado google.com. Por isso, isso daqui não vai dar certo. Eu precisaria de ter um link, aquele HTTP, etc. Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó. Agora sim, esse link completo, e vou colocar, ao invés de google.com, vou colocar esse link completo aqui. E aí, quando eu clicar no meu texto, clique aqui, ele vai abrir a página do Google. Se eu clicar na imagem, também vai abrir a página do Google. Agora que eu já mostrei para vocês como colocar esse link, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar como fazer para esse link abrir numa aba diferente, porque vocês estão vendo aqui, se eu clicar, vai abrir nessa mesma aba. Não quero isso. Quero que abra numa aba diferente. Primeiro, deixa eu tirar essa outra imagem, que a gente não vai precisar dela, e colocar para pular uma linha entre o meu texto e a imagem embaixo. Pronto. Tá aqui o meu link, de novo, se eu clicar, vai abrir o Google aqui, mas essa é a página do Google. Eu posso querer que ele abra numa nova aba. O que eu posso fazer? Venho aqui e coloco o seguinte comando para ele abrir numa nova aba. Target igual a abre e fecha aspas, underline, blank. Se eu colocar esse comando aqui,
vocês vão ver que quando eu clicar no link, ele abre o link numa nova aba. De novo, esse daqui da imagem, não coloquei esse target blank para abrir numa aba em branco. Então, se eu clicar, ele vai abrir nessa mesma aba. Mas esse outro que eu coloquei, se eu clicar, consigo abrir numa nova aba. Então, simplesmente assim que eu coloco a imagem, que eu coloco para um link abrir numa nova página. Aí só um detalhe, detalhes que eu não comentei. Aqui eu ensinei vocês a colocar uma imagem, coloquei PNG. Só que dessa mesma maneira, só mudando aqui no final para um .pdf, eu poderia colocar um PDF. Consigo isso muito bem. Consigo também, ao invés de colocar para abrir um novo link, eu posso colocar para abrir uma nova página que eu já tinha, ou alguma coisa assim. Vamos supor que eu quero abrir numa nova pasta, mas ao invés de abrir, quando eu clicar aqui, ao invés de abrir, eu quero abrir a imagem, digamos. Então, clique aqui para abrir a imagem. Pronto. E aí, que imagem vou colocar? Vou colocar essa imagem que a gente já tem, tá? Então, se eu vim aqui colocar, aqui a minha referência está sendo o quê? Ele está entendendo que ele vai na aba Fotos, depois ele vai procurar esse arquivo. Ele vai abrir numa nova aba esse arquivo. Então, olha só. Quando eu clicar aqui, ele vai abrir o arquivo. Poderia, ao invés de fazer isso, colocar uma outra página. Se eu tivesse uma outra página aqui, digamos, uma segunda página.html. Se a pessoa clicar ali, clicar naquele linkzinho, ela vai para uma segunda página que eu tenho. É assim que a gente faz para sair de uma página e ir para uma segunda página do meu site. Claro que, da forma como eu fiz, não tem na minha página, na minha pasta, uma página com esse nome. Então, se eu só salvar e clicar, vai dar erro. Mas se eu criasse uma página assim, eu conseguiria acessar a página que também está na minha pasta. Dessa forma, vocês podem fazer isso também. E acessar todas as páginas que estão dentro da sua pasta. E sair da ementa do curso e ir para os participantes do curso, alguma coisa assim. Digamos, tem a parte participantes. Aí vocês criam aqui eu estou no index, cria o participantes e vai colocar o nome da galera lá. E aí, só para encerrar por hoje não, mas por essa parte do mini curso, eu queria ensinar vocês a comentar dentro do seu texto, do seu HTML. Porque muitas vezes é importante, você quer colocar uma observação, quer colocar alguma coisa que não apareça para todo mundo. O que vocês podem fazer? Abre esse comandinho e coloca exclamação e tracinhos, hífens, ou a quantidade que vocês quiserem. E aqui vocês podem colocar qualquer texto que não vai aparecer no site. Não aparecerá no site. Como é que eu termino? Coloco mais algumas barrinhas, não faz muita diferença quantas são, e fecho essa setinha. Eu gosto de colocar um monte só para chamar a atenção e eu saber, olha, aqui eu estou comentando. Isso aqui é bom para eu colocar, essa é a parte da ementa, essa é a parte de outra coisa. Porque se vocês não colocam, vocês estão vendo o meu código está pequeno, mas já está começando a ficar meio bagunçado. Isso daqui ajuda bastante a manter a organização, recomendo que vocês sempre usem. Então, vou salvar aqui, vou salvar até sem ser com Ctrl S, vou clicar em salvar mesmo para vocês verem que eu salvei. E se eu atualizar a página, aquele texto que eu escrevi não está escrito em lugar nenhum. Se eu tirar essa exclamação, se eu esquecer dessa exclamação, por exemplo, e atualizar aqui, aí sim vai aparecer aqui o texto. Porque aqui não é mais um comentário, é o texto mesmo. Mas se tivesse exclamação, é apenas um comentário e vocês conseguem colocar. Ninguém vai ver isso daqui. É mais uma questão de manter a organização. Então é isso que eu tinha para falar para vocês, para essa primeira parte do curso. Para a próxima parte eu queria falar um pouquinho sobre tabelas, listas, algumas outras coisas desse tipo que eu acho que vão ser muito úteis também para quem quer uma página mais com esse nosso foco universitário. Espero que vocês tenham gostado, entendido tudo. E até a próxima parte.